E quero muito agradecer, né, a disponibilidade, né? Eu que Estamos agradeço. todos em casa, né? E aí está tentando fortalecer esses laços, assim, né? Pessoas que possam estar dialogando um pouco o que a gente acredita. Então hoje eu estou aqui, ó, vestido com a camisa da Aldeia Viva. Somos um coletivo, né, parental, hoje com 10 famílias, que entende a educação por uma perspectiva do livre brincar, da educação viva e consciente. Então, duas queridas famílias se juntaram em um determinado momento, né, plantaram a semente e a gente está aí adubando, cultivando. É isso, né? Os frutos ainda vão surgir, mas a gente não deixa de cultivar, assim, né? Então, queria que ficasse bem à vontade, né? À vontade ao ponto de, no final da live, falar que quer se mudar para cá, para Cabo Frio, para Cabo Frio, vem com o João, Que vem com a Maria sonho! Júlia. Nem precisa ser no final da live, pode ser agora no começo. Maravilha, maravilha. Bom, Eu, então, então fica à vontade. eu quero te dizer que eu que agradeço. Tô toda prosa, toda vaidosa, toda contente com o seu convite. Primeiro, porque é um convite vindo de você, um professor que eu digo por mim e por uma galera da Faculdade de Dança da UFRJ que admira e tem como referência. E por ser uma iniciativa tão bacana que é esse coletivo parental DE Viva, que eu nem, como eu disse a você, nem preciso chegar até o final da live para ter vontade de participar, e eu tenho certeza que já há frutos, assim, essa organização e vocês estarem podendo falar sobre o que trata o coletivo num meio de comunicação como é o Instagram, eu acho que já é um fruto bacana. Eu tenho acompanhado e tenho aprendido muito, e recomendado para uma galera, assim, aprendi muitas coisas, especialmente a live sobre disciplina positiva me deixou muito entusiasmada, assim, foram coisas muito importantes para mim, e eu tô grata, fico muito grata. O agradecimento vem daqui também. Então é isso, né? São os nossos afetos individuais, a gente traz para o coletivo abraça, então também agradecer aos outros pais e mães da aldeia, né, que toparam, né, da tua presença aqui, né? Isa é mãe de Maju, né, uma criança incrível, né, ou seja, Sim, a já pipoquinha. vive o mundo do samba lá com o João, É, super artista. Bom, e aí eu queria que você se apresentasse de uma forma leve, e a gente vai falando, né, sobre o que nos move, né, estarmos aqui hoje, tá? certo. Então, eu me chamo Isa, sou mãe da Maria Júlia, acho que é minha coisa mais importante, né? Mas, além de mãe da Maria, eu sou professora, me tornei pedagoga pela Universidade do Estado do Rio. Pela mesma universidade, me tornei também mestre em educação. Sou graduanda da Faculdade de Dança da UFRJ. Sou... Acredito na cultura popular como uma forma de educação não formal muito potente. Minha pesquisa é sobre isso, eu pesquiso infância na cultura popular, especialmente as crianças das rodas de samba do Rio de Janeiro, do samba urbano do Rio de Janeiro. E acho que é isso. Tô aí. Maravilha. Esse convite surgiu também porque você tem uma especificidade de atuação no campo, né? Você trabalha na escola, né, como a gente. Aí queria que você falasse um Sim, pouco sobre isso. sim. Hoje eu trabalho na Prefeitura do Rio de Janeiro, sou servidora pública da Secretaria Municipal de Educação, sou agente de apoio à educação especial. Lido diretamente com as crianças, entre muitas aspas, ditas incluídas, que têm alguma necessidade especial de aprendizagem. Muitas vezes essas crianças não têm laudo, e outras sim, algumas não. E estar dentro da sala de aula todos os dias com elas, como são muitas crianças para poucos profissionais na minha função, muitas vezes esse tempo é dividido em horários, então eu divido meu dia com muitas crianças, mas não o dia todo com as mesmas crianças. E é isso, a minha experiência hoje é nesse campo. E eu venho também de uma experiência, especialmente na educação infantil e no primeiro segmento do ensino fundamental. Hoje as minhas crianças estão entre a linha tênue entre a infância e a adolescência, né? Porque já são crescidos. Eu estou hoje numa escola de segundo segmento. Mas anterior à experiência de agora,
A minha experiência era basicamente na educação infantil. Pô, maravilha. É um pouco desse lugar assim, né, que eu queria tentar aproximar, né, o que tu pesquisa, o que tu faz, né, um pouco da realidade do que a gente vive aqui na aldeia, né. Eu acho que por conta dessa característica, né, de você estar com um grupo, né, especial e ter um olhar atento a isso, né. Você trabalha com um termo muito, muito bacana, que eu acho que você usa em vários aspectos, né, da investigação, que é o olhar sensível, né. Aí eu queria que tu falasse um pouco, né, só fazendo aqui a comparação, né, que a gente tem uma estrutura, né, onde existem os guardiões, né, que eu acho que se aproxima muito do que você pode vir a falar sobre o olhar sensível, e aí, sei lá, depois a gente vai analisando. Bacana. Eu vi algo sobre os guardiões na descrição da nossa live e fiquei bem interessada, porque os guardiões são pessoas, acredito que são elementos, pessoas, né, da aldeia viva. A minha função na Secretaria de Educação na escola, talvez se aproxime sim, Renatinho. Como a gente lida com, como eu disse, algumas crianças têm um laudo e a gente já sabe qual a demanda específica daquela criança, mas muitas delas não, é um trabalho quase que investigativo. Eu sempre me resguardo dizendo que eu não sou uma profissional da saúde, né? Eu não sou da área da psicologia, mas a gente, dentro da escola, como estamos lidando todos os dias, muitas vezes passamos mais tempo com aquelas crianças do que elas com suas famílias, o nosso olhar, ele torna-se um pouco investigativo, e é esse olhar investigativo que é profundamente atravessado pelo afeto, que não necessariamente é esse afeto romântico, né? Mas a gente fica muito querendo perceber quais são os afetamentos daquela criança, quais são as angústias, inquietações, quais são os entraves para que ela corresponda às expectativas dos professores em sala de aula e também na convivência do grupo, porque a gente sempre considera que, além da relação professor-aluno e avaliações e respostas e registros, a convivência com o grupo, a convivência com os colegas, as convivências entre turmas. Então, a gente passa a olhar essas crianças no sentido de conhecê-las como alunos, como crianças, e também como sujeitos que estão ali cheios de relações interpessoais, numa idade que é uma idade muito delicada para eles, porque nós ainda lidamos com crianças, mas eles já não estão muito à vontade com esse lugar. Então, é delicado e é minucioso, assim, é bem sensível mesmo. E como foi também usar essa estratégia assim, do olhar sensível nas rodas de samba, com as crianças daquele lugar e tal, que são crianças que circulam, né, por diferentes espaços, né, inclusive a escola. E aí, como é que foi essa experiência? Sim. A minha pesquisa, ela veio do lugar de... Antes da pesquisa do mestrado, a minha monografia ela se dedicou a investigar a relação entre crianças e velhos dentro de casa, né? Eu ficava muito curiosa com as crianças que eram criadas por suas avós, com uma trajetória muito parecida com a minha, embora eu tenha morado com a minha mãe a vida toda, mas a minha avó é que cuidou de mim. E aí, na monografia, eu, claro, li e fui a campo e fiz entrevistas e tudo, mas eu fiquei um pouco com a sensação de que essas crianças e esses velhos, eles compartilhavam de uma subalternidade do adulto, do economicamente ativo. A criança e o velho eles estavam muito no lugar do cuidado e da tutela. E aí, quando eu comecei, eu sempre frequentei rodas de samba, rodas de cultura popular, sempre tive nesse lugar. Mas como pesquisador e como mestrando, é um pouco diferente, o olhar fica um pouco mudado. E aí eu vi que naquele ambiente ali, não era muito... Eu estava um pouco enganada sobre as coisas que eu tinha considerado na monografia da pedagogia. Eu falei, opa, mas aqui eles não são bem essas pessoas que estão sob o cuidado sempre, ou que estão sempre sob a tutela do adulto, da pessoa de idade mediana. Aqui eles estão no lugar, muitas vezes, de protagonismo, de guardiões dessa prática cultural e dessas danças. E aí eu fui a campo, né? Fui querer entender de que maneira a infância era experimentada nesses ambientes. Só que chegando lá, eu faço parte de um grupo de pesquisa que a gente tem uma máxima que a metodologia mora no tema, né?
não é muito possível você entrevistar crianças numa roda de samba, porque eles não querem entrevista. As pessoas estão na roda e querem viver aquilo ali, querem cantar e querem trocar energia, né? Imagina, eu na minha ingenuidade, acreditar que fosse conseguir sentar e agora vamos conversar sobre a minha pesquisa. Aquilo naquele ambiente era quase irrelevante. E aí as crônicas, elas aparecem como uma forma de registro. É uma forma de registro da pesquisa, é uma maneira metodológica de eu conseguir dizer as coisas que eu vi, de que maneira a infância se apresentou para mim como pesquisadora, mas também é porque a escrita acadêmica, ela não dava conta também das sutilezas daquele cotidiano. A escrita acadêmica, muitas vezes, ela esvaziava aquela experiência que era tão rica era tão afetuosa e me afetava de uma maneira tão potente que, às vezes, escrever nos moldes acadêmicos não era o suficiente para que aquilo ali se tornasse, para o leitor, para quem estivesse lendo, o que se aproximava da minha vivência. Então, as crônicas, elas foram essa tentativa de aproximar, né? De trazer um pouco de intimidade e dizer daquela infância com uma materialidade. Bom, maravilha, porque analisando assim, né, eu sou o cara do fã-clube dos Guardiões, né, porque eles têm um exercício extremamente difícil, né, que é da não interferência, né, dentro dos métodos que a gente usa aqui, né, que é a possibilidade do livre brincar. Então, um olhar atento, né, como eu disse, sensível, né, e para que esse desenvolvimento aconteça, né. Então, e aí que cria uma dimensão que eu acho que é importante que tu traz, né, que é de não tutelar, né, assim, não tutelar. E aí você rompe com a ideia de hierarquia, que eu acho que é fascinante, assim. Eu ia... pois não. Não, eu ia dizer que é exatamente isso, assim, não interferência. A escrita das crônicas, durante o texto eu tento um pouco dizer disso, mas acho que explicar é muito mais efetivo, porque escrever a crônica está num lugar de observar, de narrar um acontecimento e de não necessariamente estar nele, né? É aquele observador, aquela pessoa que tá de fora, que está olhando, mas que não deixa de estar afetado por aquilo. E é legal quando você me diz isso do não interferir, porque o pesquisador, às vezes, ele é bem soberbo, né? A academia bota a gente num lugar muito de olha como eu dou conta de todos. E a crônica é justamente dizendo, olha, eu não dou conta. Vi, estou dizendo do que vi, mas não necessariamente dou conta ou controlo o acontecimento, né? A roda de samba, ela é o acontecimento. Bom, eu queria te fazer um convite, né, assim, que é para aproximar, né, quem está assistindo a gente, assim, entender como o teu olhar é sensível e atento para os universos, assim, que você pudesse fazer a leitura de algumas crônicas. Eu queria poder te ajudar a acompanhar, ler também, só que a gente está sem computador, ou seja, muitas reuniões. Não faz mal. E aí, bom, eu não sei quais crônicas você escolheu, se tem crônica do samba, se tem crônica de sala de aula. Bom, mas que tem dos dois. Tem dos dois? Ah, então, bom. Tem dos dois. Aí você que sabe. Não, na verdade você que sabe. eu só ia falar isso, assim, a gente traz esse convite, assim, eu fiz esse convite, pontua também, queria até pontuar uma coisa sobre o título, né, Isa, que a gente está falando de crônicas sobre a infância, né, mas você me ensinou isso, né, a gente não trata sobre a infância, a gente não se coloca no lugar hierárquico de olhar a infância e relatar sobre ela, né. Você me ensinou isso, e no título ficou, a gente quer até fazer o reajuste aqui, mas eu percebo muito que é uma crônica com a infância, né? No interior desse saber viver, né? E aí... Eu fico tentando aprender também, é um exercício para mim, porque a gente que é adulto, a gente tem uma criança que a gente guarda na memória, mas a gente não volta a ser criança absolutamente. A crônica escolhida foi sobre o universo do samba primeiro, não é isso? Sim, sim. E aí depois a gente pode ler uma sobre escola, e vocês que sabem. Tá, maravilha. Então vamos lá. Tá bem. Posso começar? Ou você espera mais um pouquinho? Tá.
Vou ler agora uma crônica que eu escrevi, que está na dissertação, e é isso. O Pequeno Notável. Muita gente. Casa do João lotada, como de costume. Calor, alegria, falatório. Era intervalo do samba na Serrinha. E os músicos da roda estavam conversando com o público, uma grande mistura de gente. Família, amigos, visitantes, gringos, jornalistas. Eu estou da escada, só olhando o movimento. Acho que é o lugar com mais gente preta por metro quadrado do Rio. É tanta gente linda que deslumbra. Vejo ele chegando pela lateral da escada, quase remando, igual um pinguim, bem gordinho, carimbando um pé de cada vez no chão. Dessa vez estava de chinelo, mas o barrigão estava à mostra como sempre, sem camisa, suado, meio sujo e o queixo levantado, sobrancelha franzida, olhar que parecia procurar alguma coisa ou qualquer coisa. Vai andando e esbarrando nas pessoas. A maioria nem percebe, e quem percebe não se incomoda. E se por acaso se incomodar, não recebe nenhum pedido de desculpas. Quando se aproxima da roda, onde os músicos ainda estão por perto, ele é notado imediatamente. Olha ele aí, alguns sorrisos de cumprimentos, uns apertos de mão, umas passadas de mão na cabeça, os músicos já sabem. Fica de olho no instrumento, porque ele é muito mexilhão. Ele senta na cadeira de um dos músicos e os pés quase não tocam o chão. As pernas roliças ficam balançando, e ele olhando em volta, examinando tudo. Presta atenção na conversa dos outros, mexe no pandeiro, mexe no tamborim, puxa a camisa de um adulto. Ei, não vai ter samba não? Ele pergunta com cara feia, como se estivesse fazendo uma exigência. João mexe no umbigo dele só para implicar. Ele não gosta, ameaça um soco. E o João briga com ele como se tivesse razão e direito de irritar a criança só porque é adulto. João é músico fundador do Samba na Serrinha. E o Enzo é fundador da Bagunça, morador da Serrinha e camarada do João. Os dois ora parecem melhores amigos, ora parecem piores inimigos. O samba vai começar. Sai daí, moleque, vou tocar. A contragosto, ele tem que sair da cadeira e começa o batuque. Começa uma peregrinação, perturbação do Enzo. Ao redor da roda, rapidamente forma-se uma aglomeração de pessoas. Na primeira música, é muita gente. Quando começa a segunda música, é gente demais. Na terceira música, já não dá mais para andar. Não dá para mudar de lugar, quase não dá para respirar. Mas, inexplicavelmente, dá para todo mundo bater palma e sambar miudinho. E para o corpinho gorducho do Enzo, nem parece que o lugar está tão cheio. Ele anda pelas pessoas com facilidade. Como? Impossível explicar a desenvoltura dele. Enzo começa a rodear a roda, andar em círculos e passar pelos músicos um por um. Deixa eu tocar aí, me empresta um pouquinho, deixa eu tocar. Calma aí, cara, tu não sabe tocar, depois que essa música acabar. Cada um dá uma resposta, mas ele parece nem ouvir. Vai metendo a mão antes do sim ou do não, bate forte nos instrumentos e sem jeito, até levar um passa fora. Sai fazendo cara feia, forçada, bem para parecer chateado. Ele faz parte do samba, é uma parte daquele todo. Ele faz parte da organização e contribui desorganizando. É um componente daquela harmonia. Eu dou risada e segue o samba. Conseguiram ouvir tudo? Tudo. Valeu. Bom, eu não sei. Gente, então, se vocês já quiserem fazer alguma questão, vai criando aí, tá? A partir das crônicas, eu já tenho várias, assim. Mas tem uma coisa que li no trabalho de Isa. Posso ler aquele negócio das crônicas? Pode, ficar à vontade. Então, isso aqui eu coletei no trabalho de Isa, que fala assim: nas crônicas é onde as vozes cantam juntas e seus praticantes fazem o coro, mostram as crianças não como objetos da história, nem da roda, e sim como sujeitos da roda. E aí, bem, tem outras coisas que eu acho que são importantes também, né? Que é quando você fala da passagem do João, né, como adulto acha, né, que tem autoridade sobre o corpo. É bacana isso, porque fica sutil, mas ao mesmo tempo, se a gente traz uma análise crítica, né,
começa a colocar as formas de violar, né, esse corpo do outro, né? Sem Que dúvida. pode, mesmo sendo, né, numa brincadeira, numa cosquinha e tal, de como é importante a gente entender que a criança tem que permitir, né, assim, e não pode ser um atravessamento, né? Achei isso uma das coisas, né, que tem várias. Você sabe, Renatinho, que depois que a gente começou a estudar junto, eu tenho certeza que, na minha defesa, eu disse isso, né? Eu só consigo escrever crônicas com as observações que eu faço porque eu comecei a estudar dança, eu não tenho dúvida disso. E comecei a observar o corpo e tive contato com conhecimentos a respeito da dança. Mas quando eu leio as crônicas, uma pessoa que escreveu as crônicas há um ano atrás, eu fico sempre com essa impressão de que as minhas observações, principalmente a respeito do corpo das crianças, elas aparecem. Em uma outra crônica, eu digo que uma menina perdeu seu responsável na Praça Tiradentes, no momento do samba, e a primeira coisa que as pessoas se sentem à vontade de fazer é invadir aquele corpo como se ele fosse público, feito espaço público, porque é como quase que se não tivesse uma pessoa ali, né? Porque, tá tudo bem. Eu, na minha autoridade de adulto, eu me sinto muito à vontade de fazer isso, não tem nada de errado. Errado tá a pessoa que está ali, a criança, se não gostar. E a escola também trata muito disso, porque na escola as crianças lidam não só com adultos, mas não são só adultos simplesmente, são adultos professores, são adultos coordenadores. Então tem uma dupla dificuldade aí de entender que o outro é um sujeito que constitui também aquele espaço, tanto quanto você, e que contribui, enfim, e que é além de um corpo, né, uma pessoa. Sim, sim. Essa crônica é incrível, né? Que trata de invisibilidade, visibilidade. Mas essa daí tu não precisa ler, a gente vai já deixando um gostinho para quem quiser ter acesso depois ao trabalho da Isa, né? Se você partilhar, vai ser ótimo. É isso. A Aline perguntou se o Enzo é um nome fictício, ou é o nome da criança mesmo? Ela está perguntando se é o filho da Ruane. Certamente. O Enzo é uma figura conhecida, acho que ele é a pessoa mais popular do samba. Ele é mais popular que o samba, inclusive. É o Enzo, sim. É o Enzo que as pessoas estão comentando. Sim, sim. Pois bem, então, quer tratar então sobre a sala de aula? Podemos. Essas são parte dessa monografia agora da dança, elas não estão na dissertação. Eu vou ficar olhando um pouquinho para a tela e um pouquinho para o telefone, porque caso trave, por favor, vocês me avisem, para eu não continuar a leitura sem que vocês me ouçam, combinado? Combinado, estou falando aqui para todo mundo. Tá, deixa eu ver uma que não seja tão gigante. Mas tem uma que eu acho que é bem legal. Tá. Em escola pública, o horário do almoço quase sempre é um quebra-cabeça. Enquanto a turma sai do refeitório, a outra está entrando. Então é inevitável atrapalhada, falatório, desordem, encontros de amigos de turmas separadas. Quando a turma do terceiro ano está chegando para almoçar, além de aguardar o segundo ano desocupar as cadeiras, ainda tem que lidar com a cobiça de poder brincar um pouquinho depois de comer. É que a professora do primeiro ano separa 20 minutos depois do almoço para verificar suas mensagens no celular, enquanto sua turma descansa a comidinha na barriga, brincando e correndo pelo pátio. Ter uma professora dessas é o sonho do terceiro ano, que de tanto sentir dor de cotovelo, um dia pediu para brincar um pouco depois de comer. Claro que não, vê se pode. Podem até passar mal se forem brincar depois de encher a barriga, disse a professora. Mas tia, o primeiro ano brinca. Vocês são terceiro ano, não são mais bebezinhos. Fim de papo. Sofreguidão das crianças crescidas. Mas mesmo assim, todos os dias tinha algum insistente para pedir e ser escorraçado pela professora, até que um dia a compaixão deu as caras. Se vocês se comportarem, a gente pode ficar sem copiar do quadro depois do almoço. Um bochicho entre as carteiras especulava a possibilidade de irem para o pátio brincar, até que uma das crianças teve um lapso de memória. Não, gente, hoje é dia de cantar o hino. E todos voltam ao marasmo. Após alguns murmúrios, a professora anunciou a decisão. Hoje não vamos copiar do quadro.
Mas eu não disse que vocês iam brincar, vocês vão descansar trabalhando. Estão vendo aqueles livros ali, cheios de rabisco? Cada um de vocês vai ganhar um para pagar toda a sujeira. As crianças ficam absolutamente desapontadas e quase que automaticamente tentam evitar se queixando, que nem todas tinham borracha. Ué, quem não tiver borracha vai copiar do quadro. Empréstimos de borracha e até frações. Alguns meninos repartiam a borracha entre um grupo inteiro e dentro de alguns minutos tentavam consolar uns aos outros. Ah, pelo menos é melhor do que copiar do quadro. Claro que no folhear de páginas para apagar os rabiscos e pichações, eles olhavam figuras, liam imagens, imaginavam histórias e conversavam entre si. Tudo dentro do que foi pretendido pela professora. Ela, com o rosto completamente sugado pela tela do celular, vez ou outra levantava a voz para dar pequenos sermões, dizendo: tá vendo por que não pode rabiscar o livro didático? Agora vocês vão pensar 2 vezes antes de fazer porcaria no material. Assim se aprende a dar valor ao livro. Até que a pilha de livros acabou, foi inteira supervisionada e limpa pela turma. E como ainda faltava mensagens e áudios a serem ouvidos no seu aplicativo de mensagens, a professora ordenou que as crianças deveriam apagar as mesas, que também tinham alguns rabiscos. Escola é para estudar, não é para desenhar, ela dizia. O que a professora não imaginava é que todo aquele exercício de repressão criativa saiu pela culatra. Como já estava no fim do dia, uma pequena agitação já era permitida. E sem que eu, a professora ou qualquer adulto pudesse se dar conta, as mãos das crianças estavam lindas, coloridas, desenhadas como livrinhos de colorir. Era curioso, só uma das mãos de cada criança tinha se tornado uma ilustração. Do fundo da sala, não disfarcei meu interesse, perguntei baixinho: o que é isso na sua mão? Borracha, tia, disse a menina fechando os dedos contra a palma e conduzindo a mão para debaixo da mesa. Não, eu perguntei o que é isso na parte de dentro da sua mão. É o meu desenho. Não digo nada, só dou um sorriso, agradecida pelo ensinamento de mais uma forma de desobediência. Conseguiram ouvir tudo também? Ai, que bom! Tem gente levando pro pessoal, já quer pegar a professora. Então, acontece. Acontece. Bom, acho que é sempre sobre adulto, é sempre sobre a criança. É isso, né? É uma relação de o adulto se transformar para construir uma relação menos opressora, né? Assim, ou sem opressão, né? De fato. É sempre sobre a forma de existir, né? Sobre a forma de existir num mundo onde que quase que se sobrevive. As crianças você disse que tem gente querendo pegar a professora. Eu me policio muito para não falar mal da escola, porque eu acho que a escola precisa desse exercício autocrítico para se reafirmar e se repensar como uma instituição social e ética, principalmente nesse momento que a gente vive agora, Renatinho, mas eu me policio e não consigo não falar mal, porque muitas vezes são os espaços que nos batizam para o racismo, muitas vezes são os espaços que nos batizam para o machismo, muitas vezes as escolas, elas são os lugares mais detestados pelas crianças. E a gente tem um slogan na nossa cultura que o lugar de criança é na escola, né? E aí, se você vai ver o que acontece com essas crianças, muitas vezes. E aí, ouvir dessas crianças, né? De que maneira essa escola é experimentada. Eu sei que é importante, assim, é um direito que ainda é negado para muitas crianças, especialmente as crianças pretas. Eu não posso perder isso de vista. Por isso eu fico me policiando, né? A escola é importante, a escola é um direito, a gente precisa sim. Mas, por outro lado, quem está dentro da escola, a gente precisa se autocriticar e pensar mais sobre quais práticas. O cotidiano, a escola ela é feita de um cotidiano muito, muito severo, muito duro, muitas vezes. E as crônicas, elas são sobre essa forma de sobrevivência. Às vezes as crianças sobrevivem à escola. Pô, maravilha. Se quiser beber uma água, porque eu queria estar, como eu disse no início, né? Queria estar dividindo essa leitura com você. Mas aí surgiram já uma questão, na verdade, né? A querida Sheila Suzane, assim, ela estava reflexiva sobre aquela questão mesmo do corpo, né? E de como ser responsável, né? Por aquele que é, né, legalmente incapaz, né? E não ter essas invasões, né? Então,
esse sempre um paradoxo, né? Então, tá lá legalmente incapaz, mas e você, né? Esse é um desafio, né? Sim, é um desafio. Sheila, né? É um Isso, desafio. Sheila Suzane. É um desafio, Sheila, mas eu fico pensando, primeiro, essa questão que o Renatinho falou é muito, muito importante, assim, legalmente crianças são... Eu não sou uma pessoa da área do direito, das leis, né? Fico não querendo falar besteira, mas por outro lado, quantas são as crianças que mesmo legalmente sendo consideradas incapazes, são as que estão trabalhando, são as que estão... Enfim, mas isso é conversa para um outro momento. Eu fico pensando, Sheila, que como dar conta dessa linha tênue, né? Eu acredito num olhar sensível. Eu acredito da gente olhar para a infância com... Primeiro, entender que é uma experiência humana, né? Que constitui o humano, assim. Eu acho que a gente ainda tratar a infância como etapista, né? Como uma coisa a ser superada. E a empatia mesmo, assim. Eu lembro que na minha monografia eu ficava querendo dizer toda vez que criança é gente. É claro que é uma conquista a gente pensar nos direitos dessa criança, mas eu quero dizer que muitas vezes no cotidiano, a gente, em nome desses direitos, atropelamos um monte de coisa. E quais são e de que criança eu me refiro, né, Renatinho, quando eu estou falando dessa criança dos direitos? Porque muitas vezes a gente vê as nossas crianças sendo tratadas como menores, a gente sabe disso, né, os menores, e outras crianças que, às vezes, a gente vê adultos, filhos de pais irresponsáveis, sendo chamados de meninos. E aí eu estou me referindo diretamente a uma presidência, assim, que trata seus adultos como meninos. O que eu quero dizer é o seguinte, quem é criança de direito, entende? Eu quero dizer o seguinte, tratar a criança como o legalmente incapaz ou aquele que tem direito, no nosso país, infelizmente, não é para todo mundo esse tratamento. Não é para todas as crianças, não é para todos os menores de idade. Então, no meu ponto de vista, a gente precisa criticar muita coisa, né? E no dia a dia é olhar com empatia, com respeito. Muitas vezes olhar no olho, né? Quantas vezes a gente fala com as crianças para sempre olhando de cima, para sempre olhando de cima, para sempre gritando? Estou falando isso até como um exercício para mim, que estou com uma criança de 2 anos em casa. Eu acho que o que pode ser feito a gente faz no cotidiano, assim, na minúcia do dia a dia. Uhum. Quem faz as leis, né? Assim, isso que realmente tem sempre essa relação de poder. O que eu queria... Os adultos. Eu tenho mais uma pergunta aqui, mas eu queria super fazer 2 destaques da última crônica que você leu, assim, que uma é que a gente, isso, né? É a crença de que é através do brincar que se aprende, né? E a escola talvez ainda não esteja preparada para observar isso, né? As crianças querem brincar, né? As crianças buscam querer brincar, mas rotulam elas como já crescidas, né? Então, e isso é uma coisa que a gente tem vivido bastante, assim, o livre brincar, o aprendizado nesse processo. A outra coisa é justamente reconhecer na criança a potência, né, de se auto-reinventar em situações de tensão, né? Ou seja, como elas criaram estruturas de cooperação no lance da divisão da borracha. Eu achei fantástico, né? Eu tinha partilhado isso contigo e acho que realmente é um caminho de se observar como são potencialmente criativos, como se reinventam, né, em situações, né, de mazelas e tal. E eu achei isso muito interessante na crônica. O brincar, ele é um assunto muito debatido, especialmente na pedagogia, porque a gente deveria ter superado, mas a gente ainda não conseguiu, a importância do brincar, a legitimidade como um espaço de aprendizagem mesmo. E é engraçado para as professoras, as pessoas que estão me ouvindo que são da área da sala de aula, é impressionante como depois que sai da educação infantil e vai para a alfabetização, é quase que um abismo mesmo, vira uma proibição. Se antes eu só podia oferecer a brincadeira como forma de observação da aprendizagem, do desenvolvimento,
Quando essa criança vai para a classe de alfabetização, é quase que proibido, assim, vira um tabu. E é cruel, porque aí você começa a usar o brincar como moeda de troca. Você só pode brincar se você fizer alguma coisa que eu queira que você faça, e aí vira moeda de troca mesmo, vira prêmio, uma coisa que na verdade é necessidade. É a linguagem por excelência da infância, o brincar, ela está comunicando coisas, né? Não é algo a ser perdido, não é algo a ser desprezado. E tem que você disse sobre essa reinvenção, né? Eu acho que as crianças elas têm muito a nos ensinar as melhores formas de desobediência, a gente aprende com elas, assim. Como que para conseguir... É brilhante isso. A desobediência em prol da criatividade, acho brilhante. E eles dão banho. Nos ensinam muitas vezes com excelência do como é possível fazer a chatice, muitas vezes, que o adulto exige, porque não tem nada pior do que o trabalho braçal de copiar 3 quadros num dia para uma criança que acabou de adquirir a coordenação motora fina. É muito doloroso, e ainda assim eu ainda tenho fôlego para desenhar na outra mão. Isso gente, é emocionante, né? É você dizer, olha aqui, esse aqui é o meu corpinho, já que eu não posso desenhar em nada que tem aqui, olha a minha mão. É muito emocionante. Diz sobre um existir, como eu disse, diz sobre uma sobrevivência, né? Sobre como eu consigo me manter inteira ainda. Maravilha. A Fernanda participou aqui perguntando o que você acha da folclorização da cultura popular na escola. Que pergunta difícil. Nem tem professor de folclore por aqui, mas essa é contigo, você que é convidado. Ai, que coisa! Ah, não, eu não vou falar disso, não. Deixa eu te dizer uma coisa, que eu já tive até trabalho recusado em lugares por causa dessa coisa da cultura popular. Eu não vou falar disso mesmo, Renatinho, você vai me desculpar. Fernanda, é muito difícil. Eu vou sair pela culatra, assim. Eu tenho uma dificuldade de aceitar a pedagogização da cultura popular. Isso eu acho que é bem complicado. A gente pega a cultura popular, a gente pedagogiza, é igual os jogos pedagógicos, né? Que de jogo nunca pode ter um que ganha, nunca pode ter um que perde, é sempre uma moral da história. Que eu como criança, acharia chatíssimo. Muitas vezes eu acho que a cultura popular tem que ter espaço na sala de aula. Eu acho que o mundo, assim, tudo que acontece no mundo tem que ter espaço na sala de aula. A sala de aula não pode ser uma ilha. A gente não está à parte do mundo, senão a gente vira o que está virando, né? A escola como um cenário. Eu acho que a cultura popular ela tem que ter espaço, mas eu fico muito com medo da gente tornar a cultura popular um material pedagógico. É chato, né? Porque senão eu esvazio. Aquilo dali é tão cheio de importância. O meu medo é esse, assim. A minha implicância é essa. Eu não vou falar mais nada não, Renatinha. Só isso que eu tenho para dizer. Eu vou usar fazer uma colocação aqui também, mas sem querer ser atrevido, né? Porque aí depois da minha colocação, tu lê mais uma crônica aí. Mas é engraçado, né? Porque pensar, talvez, não sei se Fernanda estava pensando por essa perspectiva, né? Mas a folclorização enquanto momento estanque, né? De espetacularizar valores, né? Formas de vida. Eu não sei se é nessa linha, mas... e aí talvez a escola seja esse lugar de criar um dia específico, né? O dia do espetáculo, um dia... entendendo que esse fazer da cultura popular é cotidiana, né? Justamente, talvez, a folclorização possa ser e compreendida por essa perspectiva, né? E é isso, a criança que sai, né? Ainda mais as crianças das escolas públicas, que entram na escola, né? Elas já são uma cultura do popular ali, né? Só que ter um olhar sensível para entender como essa cultura se manifesta, não cercear essa experiência, né? Que vem de outros lugares, vem de outros saberes, né, do avô, da avó, né? E é isso. Ó, a Aline pergunta se, quando você fala pedagogizar, seria a mesma coisa que cristalizar.
Eu acho que é também, mas não é só cristalizar, não. Eu acho que pedagogizar, olha, gente, como eu estou falando mal hoje da minha área, sabia? Mas pedagogizar é fazer o negócio ficar chato de um jeito que perde a graça. Porque quando eu estou falando da educação infantil, que é onde eu me sinto mais confortável. Quando eu transformo uma capoeira, uma ciranda num jogo onde as crianças têm que tem pontuação, ou onde elas competem, onde isso não é nem pedagogizar, acho que ainda é pior. É tornar produto quase, tornar mercado. Quando eu falo de pedagogizar, é tornar uma coisa aceitável para a pedagogia e sem o menor valor para onde daquilo veio, da origem daquilo ali, né? Eu tiro o valor daquilo dali e sistematizo de um jeito que só fica importante para a pedagogia, porque nem para a criança mais é interessante. É disso que eu estou dizendo. Maravilha. Então, pô, fica à vontade para ler mais um. Sim, ainda dá tempo. Eu quero saber se eu leio agora do samba ou se eu leio da escola, o que você acha? Aí lê aquele da rainha e da princesa? Tu tá com ele aí? Ah, sim. Ah, Sim, eu acho que esse é muito legal. Tá bem. é muito bom. Esse rapidinho é bom. Deixa eu só encontrar aqui, peraí. Ah, vou começar, hein? Era retorno do recesso. Todos estavam um pouco mais crescidos e com a expectativa do reencontro entre colegas. Tirando o fôlego nos semblantes e 2 ou 3 centímetros a mais na altura, os rostinhos eram os mesmos. Menos ela. Aquela menina estava diferente. De costas, cheguei a pensar que era aluna nova, recém-chegada, por alguma transferência assim no meio do ano. Ela estava quase irreconhecível. Nem parecia aquela menina que estava sempre de cabeça baixa e cabelo preso. Não parecia mais aquela menina que quase não brincava e era pouco aceita pelos colegas. Retornou à escola com seu corpo esguio, os olhos agora olhavam para frente. O corpinho magro agora estava elegante. O pescoço quase que não se movia, parecia ainda estar se acostumando com o novo visual. Sempre foi linda, mas agora estava mais consciente e com brilho nos olhos, a beleza acena para todo lado. Ainda no burburinho, antes da entrada para a sala de aula, enquanto cumprimentava outras crianças, vi que a professora da turma foi elogiá-la. Até que me aproximo e começo a conversa da mesma forma que fiz com todas as outras crianças. Oi, você é aquela menina que saiu da escola desse tamaninho e voltou desse tamanhão? Ela sorri. E não é você não, estou enganada, desculpa. E finjo que vou me retirar. Ei, sou eu sim. Que saudade, Camila. E recebo um abraço sem jeito. Não digo nada das tranças compridas. Espero pela reação dela. E ela nitidamente espera que eu fale alguma coisa. Não digo. Só olho com atenção e dou um sorriso de deslumbre. São enormes, muito grandes em comparação ao cabelo bem curtinho de antes, que mal conseguia ser preso e que mais parecia querer ser escondido. Ela me responde em silêncio, com um gesto vaidoso, passa as mãos nas tranças que estão à frente dos ombros e joga para trás do corpo. Então, eu não resisto. Nossa, você tá linda, sabia? Aham, eu amei suas tranças. Olha aqui, ela diz, movimentando com dificuldade a cabeça para mostrar algumas tranças diferentes perto da nuca. Uau, são coloridas, que lindas! Mas por que botou colorida só aí na parte de baixo? A minha irmã disse que é para quando fizer aquele coque grandão, aquele coque de rainha, aí elas aparecem mais. Ah, que maravilhosa! Isa, agora eu posso brincar de Frozen com o grupo da Ana Júlia. Camila, eu acho que você pode fazer tudo o que você quiser. Ela balança a cabeça num gesto de sim. E quero te dizer que a Frozen é só uma princesa e você é uma rainha. Eu me emociono muito com essa crônica, porque ela é real. E foi de verdade, foi assim. E é doído, sabe? É doído. Eu trabalho há muito tempo em escola
em um monte de escola privada, agora eu estou na escola pública, e tem coisa que a gente não dá conta de falar, nem de conversar com direção, gestão, professor. E eu tenho muitas angústias, tenho umas coisas comigo, processos pessoais, e aí eu escrevo. E eu tinha caderno para dar conta das chateações que eu passava, especialmente nesse ambiente, eu escrevia umas coisas. E essa crônica, e uma crônica de um menino que passou frio na escola, eu não me lembrava dessa situação, eu só me lembrei depois que eu fui consultar esse caderno. E aí tem assim, não tem nem a crônica não, tem só umas frases soltas que me fazem recordar das situações. E dói, cara, porque a gente vê que ainda se passa por certas situações que a gente passava, né? E aí aquela história da criança que mora na memória, da criança que ainda existe aqui, mas que tá no lembrar. É complicado. Eu tô pedindo desculpa aí pro pessoal da aldeia, mas eu tenho que fazer um recorte pessoal aqui, né? Eu lembro da gente brincando com as crianças aqui na areia, né? E Maria já querendo construir o castelo, construir as princesas, e aí falando que queria fazer a Branca de Neve, e a gente ia botar uma pilha, mas constrói em Zinga também, sabe? Faz a Dandalunda ali do lado, sabe? Sim. E aí a Aline apoiando e tal, porque um monte de princesa, Cecília mais velha já dando nome também, de outras culturas para aquelas princesas e tal. E é um desafio, né? Desafio muito, muito interessante essa mediação. Eu queria também fazer um recorte para quem está aí ouvindo, né, de como a leitura da crônica se dá na mesma tonalidade vocal, sabe? Assim, normalmente o adulto tem a necessidade de fazer uma vozinha diferente, porque é criança falando, e eu acho isso de uma sutileza e um respeito muito grande, Isa. Muito bacana mesmo essa forma de ler. Eu acho que ainda bem que eu não estou lendo crônica nenhuma. Obrigada. Muito interessante. Mas é isso que você disse, assim, a gente busca um respeito. Eu lembro que quando eu estava na dissertação, no processo de dissertação, a gente fica louco, né, cara? É loucura, assim. E eu ficava com muito medo de um dia escrever alguma coisa que alguém por exemplo, como eu li agora do Enzo, eu tinha muito medo que um dia o Enzo lesse e não se visse, ou que um dia alguém lesse. Porque, e esse medo, ele vem do respeito, porque eu falo, caramba, essas pessoas são tão importantes, o samba é uma coisa tão importante, o samba salvou minha vida e me salva todo dia, eu não posso escrever qualquer coisa, não posso falar qualquer coisa de criança, não posso fazer de conta, não posso inventar, tinha uma dificuldade muito grande de inventar, porque a crônica é um gênero literário que ela não tem ela é do cotidiano, mas ela não tem um compromisso com aquela coisa, uma veracidade, e as minhas crônicas eu tenho uma dificuldade muito grande de inventar, são todas, nenhuma delas são não é fictício, né? Não é mentira, não tira da minha cabeça. Porque é isso que você disse, Renatinho, a gente, esse medo, né, vem dessa coisa do respeito, é isso aí, é isso aí. Bom, tem uma coisa que eu queria partilhar de comum, né, na educação viva e consciente, que a gente tem estudado e tal, que é justamente você não pode ensinar aquilo que você não viveu, né, assim, então de uma grande valia, assim, né, quando você traz crônicas que não são ficcionais, né, assim, aí tem a apresentar, né, algo que você, né, pôde estar ali presente e tal, foi bem interessante. Aí pessoas estão perguntando se está num livro, se as crônicas estão num livro. As pessoas, Fernanda perguntou. Gente, tem um livro, é o livro do grupo de pesquisa, não é meu não o livro é do grupo, tem crônica minha, eu ajudo a organizar com a professora Rita Rives, que é a minha orientadora, e é verdade, eu já ia me deixando passar, é um livro chamado Infância Crônica, a minha dissertação, ela tem, se não me engano, 19 crônicas, 15 crônicas, porque nem tudo que eu escrevi eu coloquei. A dissertação tem muitas minhas. E nesse livro tem do grupo todo, coisas muito boas, muito, muito para frente, assim, coisas muito, textos bem bons, assim, que é do pessoal do grupo de pesquisa, chama Infância Crônica. E vale a pena vocês conferirem. Bom, maravilha. A gente vai estar, né, ou seja, tanto na aldeia, como acho que no pessoal da ISA, né, assim, pode estar recebendo esses chamamentos, né, para disponibilizar a tua dissertação, né, a gente manda o link lá do livro também, não sei como é que o livro está sendo disponibilizado. O livro ainda não está disponibilizado em PDF,
Mas Entendi. a minha dissertação, eu não fico triste de compartilhar, não, fico feliz. Ah, maravilha, maravilha. Bom, quer falar mais uma sobre a roda de samba? Aquele explorando pra caramba. Ó, eu vou dizer uma pequenininha que a minha mãe gosta muito, e aí eu vou ler essa que a minha mãe gosta. Gente da Zona Sul, gente da Zona Norte, gente de toda sorte. E tem aqueles rostos repetidos que se vê em todo canto, em quase todas as principais rodas de samba da cidade. Aquelas três amigas que passam o verão inteiro sambando por aí, aquele casal de velhinhos que não perde uma roda, aquelas duas irmãs que estão sempre de copos cheios e sorrisos largos. E tem aquele menino, percussionista antigo, criança nova, figurinha certa nos pagodes do subúrbio. Muito maroto, sagaz, querido e bem visto, malandreado que só ele. Toca muito, sem cerimônia. Assume a percussão de qualquer roda, com naturalidade e muita competência. Como dizem os mais velhos, ele sabe os caminhos. Faz bonito, toca de tudo, com tamborim ou pandeiro. Sorrisão, astral lá em cima, conforme manda o figurino. A mãe orgulhosa, mesmo reconhecendo o talento do menino, não rende elogios. Eu sempre digo a ele, no samba, você é o mascote do surdo. Em casa, você é só meu filho. Quem fala alto sou eu. Não tem samba certo, é conforme a minha banda toca. A educação vem de casa e eu sei muito bem disso. O menino ouve com olhos abaixados e um sorriso tímido. Na ópera dos malandros, a mãe é o maestro. Pô, a gente. Caraca, sobre malandragem, a gente vai ter coisas boas ainda aí para conversar. Muito bacana, né? A forma de se esquivar das coisas da vida, né? Essa, essa, É, essa, essa tá na sim, oi? dissertação? Essa tá na dissertação ou Essa está no. tá na dissertação e tá no livro. Eu acho que tá no livro, porque no livro tenho três. Não, não tá no livro, não. No livro tenho três, mas não, essa não tá no livro, tá só na dissertação. Mas eu envio a dissertação, gente. Não tem egoísmo. Essa eu acho que tem uma coisa legal, ô, Renatinho, de uma questão que é da matriarca, né, e que também é ancestral. O samba, ele tem uma relação com a matrilinearidade, com as mães, né, com a mulher e tudo, que eu acho que eu fico querendo... Acho que eu botei no trabalho por isso. Porque, sem dúvida, é um ambiente machista, sem dúvida é um ambiente conservador. Roda de samba não é... Eu fico querendo não ser romântica quando eu trato de roda de samba. Mas tem uma sambista que é muito... trabalho muito sério e eu sou muito admiradora dela, chama Andréa Café. E ela tem uma frase que é maravilhosa, ela diz: o samba é das mulheres. Eu não tenho dúvida disso. É das mulheres. Eu queria saudar a dona Sueli, minha mãe também, que está aí. E, Ah, sim. e sempre sambou, né? Minha referência, querida. Bonito. Bom, Isa, a gente já está encaminhando aí para as considerações finais. E aí eu vou meio que passar um pouco da agenda da Aldeia Viva, né, com os colegas que estão se propondo a participar das lives e tal. Então, a gente acaba Por trazendo, favor. né, a particularidade do pai e da mãe em prol do coletivo. Então, no dia 2, né, na quinta-feira, na próxima quinta, às 4 horas, a gente vai ter uma live sobre consciência planetária Que e com dois legal. oceanógrafos, o Gustavo e o Henrique. Gustavo é pai na aldeia, pai da Yaya. E aí eles vão traçar um debate que eu também acho que vai ser imperdível, né? E também no dia 3, sexta-feira, a gente vai ter uma conversa sobre infância e autonomia com o renomadíssimo Renato Nogueira. E aí a gente encerra essa semana. Grande nome. A gente vai encerrar essa semana. E aí eu queria muito agradecer tua generosidade aí, partilhar Eu que agradeço. algumas crônicas com a gente. Eu tinha aqui umas outras listadas, mas eu acho que foi de bom tamanho, assim, né, para compreender o teu posicionamento respeitoso,
né, assim, no trato escolar e não tenho dúvida, né, no trato em casa também com a Maria Júlia. E é isso. E espero para a gente poder, né, se abraçar, conversar mais próximo aí. Não, sim, Eu eu vou quero dizer isso. agradecer do coração inteiro o convite. Fiquei muito feliz, muito, muito. Fiquei muito contente, Renatinho, com o convite. Fiquei toda vaidosa. Primeiro porque a iniciativa da Aldeia Viva é muito, muito legal, assim, cara. Eu fico muito, muito contente de ver como outros caminhos de educação são possíveis. Como é possível outros caminhos, né? Como é possível. Nem tudo está perdido, né? É ruim. Ai, poxa, nem tudo está perdido. E aí, será que vocês estão ouvindo a Isa? Travou para mim. Bom, mas eu acho que a Isa Venas, né, e poder também, né, se poder seguir a Aldeia Viva, vai ser um prazer para a gente estar recebendo. É importante a gente entender que a gente está no processo de aprendizagem também, enquanto pais, inspiradores, guardiões, educadores. E o processo de transformação, ele não é fácil, né, para ninguém. E a gente está tentando nos transformar primeiro, né, para depois, né, dar conta, né, de transformar todo mundo aí. Gente, um grande abraço e até a próxima.